Sejam bem-vindos ao nosso 31º Ginga Canarinha, o nosso podcast que dessa vez, em primeira mão, temos em vídeo para vocês, para os nossos ouvintes que acompanham o Ginga Canarinha. Temos agora a nossa edição de número 31 e, infelizmente, sem o nosso querido anfitrião português Rui Mesquita, que estará conosco novamente na próxima edição, mas dessa vez, então, em primeira mão, em vídeo para vocês, o nosso Ginga Canarinha de 31. Estou aqui com Marcial Cortez e Renato Salgado. Primeiramente aí, Marcial, boa noite, como é que está? Boa noite, Rafa Ribeiro, Renato Salgado. Prazer chegar ao número 31 do Ginga Canarinha, dessa vez com a inovação do vídeo. Vamos que vamos. Muito bem. Renato, tudo bem? Como é que está a sua apresentação? Olá, Rafael Ribeiro, Marcial Cortez, ouvintes do nosso Ginga Canarinho. Uma alegria enorme hoje completar 31 programas com vídeo, agora uma imagem para os nossos ouvintes poderem um pouquinho conhecer a gente, né, pessoalmente. Então, estamos aí para mais uma polêmica. Muito bem. Essa polêmica que hoje temos um tema que não falará de atualidades, falamos no Ginga Canarinha de número 30 sobre as atualidades do Brasileirão, e dessa vez trouxemos um tema interessante para vocês, que é a escalação ideal da nossa equipa que vimos jogar, ou seja, nossos convidados, Marcial e Renato, contarão para vocês qual é a equipa ideal, os 11 inicial que eles viram jogar em suas respectivas equipas. O Marcial Cortez vai fazer o 11 ideal dele da equipa do Palmeiras e o Renato, como vocês bem estão vendo, vai fazer o 11 inicial do São Paulo. Eu não vou dar a preferência a ninguém, vou começar por ordem alfabética, então Marcial Cortez já tem a palavra aí para nos falar o 11 inicial ideal que ele viu jogar do Palmeiras. Muito bem. Vamos lá, vamos começar então. Então, meu time, meu 11 ideal do que eu vi, né? Eu sou um pouquinho mais idoso aí, eu tenho 50 anos, então eu puxo um pouquinho mais lá para trás, né? Bom, eu vou começar, o meu goleiro é o Leão. E aí eu já vou comprar uma briga gigante com a torcida do Palmeiras, porque todo mundo vai querer o Marcos. Eu ia questionar também, por quê? Justamente. E por que o Leão? Bom, primeiro porque tem uma coisa sentimental de quando eu era criança e eu quando eu jogava futebol, eu jogava no gol, né? Então eu fui goleiro, hoje eu não jogo mais, mas quando eu jogava eu era goleiro. E quando criança, a minha camisa número 1 era do Leão. Então quando eu defendia, né, jogando bola na rua ali, era Leão, Leão, Leão. Então tem essa coisa. Além do que, muito recente, os 80 anos do Pelé, declaração do rei do futebol. Ele falou que um dos goleiros mais difíceis que ele enfrentou foi Emerson Leão. Então, diante de tudo isso, dessa coisa sentimental e do fato histórico do rei do futebol dizer que um dos goleiros mais difíceis que ele enfrentou foi o Leão, meu goleiro do Palmeiras é o Leão. Ok? A gente segue, né? Seguimos, então, vamos para a lateral direita. Lateral direita. Meu lateral direito é o Tique Arce. Perfeito. Nosso amigo Arce, campeão da Libertadores em 99. E foi uma briga muito grande interna entre ele e o Cafu. E eu imagino que o Cafu deve estar no time do Renato. Pode ser. Então eu falei, não, então não vou deixar o Cafu nos dois, eu vou pelo Arce, mas assim, com um carinho imenso pelo Cafu e por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Legal. Aí os defesas centrais? Os defesas centrais, Luiz Pereira, o Chevrolet, famoso Chevrolet, que foi um gigante na zaga nos anos 70, e fez carreira também no Atlético de Madrid. É um cara muito conhecido e muito famoso lá na Espanha, por tudo que ele fez, e ele tem uma história muito bonita também no Palmeiras. Eu vi Luiz Pereira jogar, então vou de Luiz Pereira também. E o parceiro da zaga do Luiz Pereira, todo time tem que ter um cara meio pé de rato, né? Ah, pronto. Tonhão! Óbvio! O meu time não pode não ter o Tonhão, então tem que ter o Tonhão. Tonhão nunca foi craque, nunca foi bom de bola, nunca foi técnico. É o símbolo da defesa do Palmeiras campeão de 93, né? Mas é a raça. É a raça. Exato, não, exato.
né? Então ele traz aquela coisa que um zagueiro tem que ter raça, né? E ele teve muita raça quando vestiu a camisa do Palmeiras. Foi expulso injustamente naquela final de 93, mas felizmente a gente ganhou. Então minha dupla de zaga é Luiz Pereira e Tonhão. Kleber não entra nessa. Ah, cara. Deixa lá como, deixa como, né? Eu tenho algumas que eu falei, as considerações. Sim, deixa sim, Ele vai no banco junto com o Cafu. Legal, exato. legal. Eu tenho o Cafu no banco aqui. Eu tenho 22, meu, até mais, mas segue Muito o jogo. bem. Então o Kleber ficou na reserva. Ficou na reserva. Talvez entre o segundo tempo. Lateral esquerda? Muito bom. Oi? Na lateral esquerda? Lateral esquerda, Roberto Carlos. Aí não tem nem como, né? Também com uma menção honrosa ao Júnior, que também jogou no São Paulo. E eu imaginei que pode também, talvez, estar no time do Renato, né? Então eu falei, não vou colocar ninguém jogando nos dois, não. Né? Então, também foi uma opção aí pelo Roberto Carlos, por tudo que ele fez no Palmeiras, e foi o primeiro clube grande que ele jogou, né? Ele veio do União São João para o Palmeiras e do Palmeiras para o mundo, né? Aí jogou carreira sensacional. Agora, dos médios, médio defensivo e ofensivo, aí depende da sua formação tática, né? Então, já manda os meio-campistas aí, você pode falar se é médio defensivo, se é ofensivo, como é que você montou a equipa, né? Tá. Então, eu tenho 3 médios aqui, né? Um jogando mais na defensiva, que é o César Sampaio. Perfeito. Então, o César Sampaio é o que arrumava todo aquele meio de campo do Palmeiras, né? E dava uma retaguarda para a defesa e aqui no Brasil olhavam para ataque para ver né? para quem. Um gigante. E lá, aqui volante e aí médio defensivo. Isso. Então, os meus 3 aí do meio do campo é o César Sampaio, e aí na frente, 2, o Jorge Mendonça e o Dudu. Desculpa, e o Alex. Não, desculpa, o Alex. Dudu, vou falar dele depois. Ok. Djalminha fora. Djalminha fora. Fora. Rivaldo também fora. Calma que o Rivaldo pode aparecer, pode ter surpresa aí. Tá legal. Pode ter surpresa aí. Então, os meus 3 do meio, César Sampaio, Jorge Mendonça e Alex. Tá? Legal. Jorge Mendonça, por uma questão também emocional, que vem lá da história, né, da minha infância. Eu me tornei palmeirense por conta do Jorge Mendonça. Qualquer dia eu conto essa história com maiores detalhes, né? Mas, enfim, eu penso ainda em até escrever um livro sobre a vida do Jorge Mendonça, experiência até pessoal que eu tive com ele, enfim. Eu tenho uma camisa do Palmeiras, algumas camisas do Palmeiras, que eu só uso em jogos contra o Corinthians, e todas elas têm o número 8 e Jorge Mendonça atrás. Legal. Todas elas. Eu já quando compro, eu já falo, põe o número 8 e Jorge Mendonça aí, né? Então, ele não pode faltar no meu time. Muito bem. Alex dispensa apresentações, né? Monstro. Na Turquia é quase um deus, né? E, enfim. O gol mais bonito que eu vi na minha vida no estádio, infelizmente, foi dele, meu. Contra o São Paulo. Pois é. Aquele dando chapéu em todo mundo ali. Nossa. É até uma indicação, né, para os nossos ouvintes e agora telespectadores aí do Ginga para procurarem esse gol do Alex contra o Rogério Ceni, né? Um belíssimo chapéu. Isso aí. Um no zagueiro Emerson, zagueiro Emerson e depois ainda no Rogério Ceni. No Rogério Ceni fez o gol, exatamente. Né? Então não podia faltar. E aí, os meus 3 atacantes, eu tenho 3 atacantes no meu time. Um é o Dudu, então o Dudu está no ataque do meu time. O outro é o Evair, não podia faltar. E o Rivaldo. O Rivaldo no meu time joga no ataque. Ah, legal. Ali, mais pelo lado esquerdo, o Dudu pela direita e o Evair no meio. Luizão não. Não, Luizão não. Banco. Edmundo também não. Não. Muito bem. Bom, sobre Edmundo, cara, eu tenho uma coisa com Edmundo. Desculpa, só um parênteses. E o treinador? Tem que ter um treinador.
Opa, Felipão, Felipão. Felipão. Aí não tem nem discussão. E alguma consideração, não? Somente Felipão e ponto. Ah, cara, Tem o muito Lucha pela quebra obrigado do ao tabu. Luxemburgo. O Lucha Oi? pela quebra do tabu. Sim, sim, muito obrigado ao Luxemburgo, mas o técnico que eu vi é o Filipão. Sim. Até porque a equipa de 96 formada pelo Luxemburgo também é uma das equipas que eu melhor vi jogar futebol. Sim, sim, sim. Tudo bem que Daria ele para eu tinha muito colocar jogador aí. bom, né? Ele tinha muito jogador bom, mas ele teve o mérito e competência de fazer o time jogar e o time tem uma média impressionante de 4 pontos, sei lá quantos gols por partida no Campeonato Brasileiro. É, Paulista. Partida. Foram 102 gols em 30 jogos. Exato. E só não foi invicto porque acho que perdeu um jogo com o Guarani e Perdeu não para o Guarani de 1 a empatou. 0. Foram 27 vitórias, 2 empates e uma derrota. Foi um coisa Nossa, sim. surreal. Campanha surreal mesmo, né? Aquele time ganharia do Flamengo de 90. Ou Sim, brigaria. sim, sim. Ou brigaria bem. São Paulo Então, de esses, 2002. esses são os meus 11. Show, legal. E aí o comando de Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Muito bem. Scolari. Até já demos aí uns pitacos ao longo da escalação do Marcial, então obviamente faremos isso também com o Renato. E eu com um pouquinho mais também de pitacos, né? Já sabem por quê, mas já estou até com o manto canarinho aqui, em homenagem ao Ginga Canarinha, e porque ficarei isento nessa rodada. Mas deixarei então para o Renato falar agora os 11 do Tricolor Paulista, Renato. Rafa, eu costumo dizer que eu sou um cara de sorte, viu? Porque eu acho que, pela minha idade, eu tenho 40 anos, eu peguei a fase áurea dos anos 90, né? Quando o São Paulo ganhou a Libertadores pela primeira vez em 92, ganhou o bicampeonato em 93, uma coisa que aqui no Brasil a gente só viu nos anos 60 do Pelé, né? 62, 63, e ainda teve a chance de ganhar o tricampeonato em 94, que infelizmente eu estava lá, eu tinha 14 anos e a gente, né, perdeu nos pênaltis, ainda teve um pênalti não marcado ao longo do jogo, que foi ainda na minha frente, ainda no estádio, para frustração maior. E então assim, né, vimos depois aí, né, depois aí os dois campeonatos mundiais, né, as Toyotas Cup, que o pessoal questiona aí se é mundial ou não é mundial, mas Intercontinental, né, a né? gente intercontinental, mas a gente nem discute isso aí, porque jogar contra o melhor time da Europa, para mim, já resume tudo. Aliás, E, pode ser tema de uma futura Ginga Canarinha. Com certeza, sem uma dúvida, polêmica grande, né? sem dúvida. E aí depois, né, nos anos 2000 aí, 2005, vimos, aí você também, posso dizer vimos, porque né, acho que para você é bem fresco também, a tríplice coroa do São Paulo, né, com o título paulista, depois Libertadores e Libertadores. Mundial, e depois ainda a tríplice coroa do Campeonato Brasileiro, né, feito que nunca houve na história do Campeonato Brasileiro, falando de Campeonato Brasileiro, né, não lá para trás quando existia Roberto Gomes Pedrosa e Antes, outros torneios, quando o Santos, falando em rapidamente, né? Brasileirão, né? E ainda mais falando em pontos corridos, é onde a equipe do São Paulo conquistou o tricampeonato seguido, né? Em 2006, 2007, 2008, com o Muricy Ramalho. Então, eu acho Perfeito. que assim, eu tive assim, começo dos anos 80, eu não lembro muito, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos, Boa, vamos, vamos vamos pro ao que interessa. guarda-redes. Escalar esse time aí. Já quero É. saber do guarda-redes do Renato. Bom, o meu guarda-redes não tem como, né? Apesar de que, como o Marcial falou, durante a minha infância toda eu gritar Zete, que para Perfeito. mim é a consideração que eu tenho a se fazer no gol, não tem como não ser Rogério Ceni, né? É o maior goleiro da história do clube. A gente pode dizer um dos grandes nomes do futebol mundial, não só por defesas, mas também por fazer gols e cobranças de falta, cobranças de pênalti, enfim. Com E menção honrosa ao Zete. exatamente. Tá no Então, banco. tá no Zete fica no banco. É o contrário, né? Porque na verdade o Rogério era banco do Zete no começo de Zete, carreira. perfeita. Na Mas vamos lateral lá. direita, Lateral direito, o Cafu. Não tem como, né? O nosso Cafu, formado na base ali, seleção brasileira, o único jogador aí a disputar 3 finais de Copa do Mundo seguidas, como titular. Então, acho que não tem como menção rosa ao Cicinho. Eu perfeito. acho que também foi importante aí nos anos 2000. Estaria na E, minha porque eu acabei não vendo muito do Cafu, né, tal. e, É, mas no início da E, década de e é 90. interessante, e é interessante para os ouvintes aí, né, que de repente não conhecem a história do Cafu. O Cafu começou a carreira dele como atacante. O Cafu era camisa 11.
E aí, depois de um tempo, o Tele Santana viu que, de repente, dava para... Ele aguentava fazer bem aquele corredor ali da lateral direita, o único problema dele era o cruzamento. E aí o Tele fez um trabalho gigantesco de fundamento com ele, de cruzamento, toque de bola, e ele melhorou muito e se tornou lateral direito. Uhum. Show. E as defesas centrais? Bom, os meus zagueiros, né, aqui no Brasil, lá em Portugal, os defesas centrais seriam Antônio Carlos e o Xerife, né, e o Ricardo Rocha. Também não teria como não Legal. lembrar do Ricardo Rocha. Com menções honrosas aí, como eu disse, infelizmente ter flashes, mas era uma dupla de zagueiros que não poderia deixar de falar do começo dos anos 80, aí, 84, 86, Dario Pereira, né, Dom Dario Pereira, um monstro, e o grande Oscar, capitão titular da seleção de 82 também. Acho que não poderia esquecer desses dois. E Menção ainda honrosa, a minha vai para o Ronaldão. o Ronaldão era mais durão, É, mas era raçudo, poderia ser como o Marcel exato, botou o Tonhão, poderia ter. Pensei nele também, tá? Mas, exato. assim como no lateral esquerda, vou fazer duas menções honrosas aqui, importantíssimas. E aí eu também chamo atenção para três, que aí, assim, é coisa dos anos 2000, né? Que para mim é Fabão, Miranda e Lugano. São três nomes que acho que E André Dias realmente. também, né? Que teve André naquela Dias defesa também nossa. é. Mas assim, o Mas sem dúvida Lugano que se também não era um destaque. primor técnico, né? Mais raça, raça. É um representante nato da instituição, né? Sem dúvida. A lateral esquerda? Lateral esquerda é o Júnior. Acho que Juninho, né? Um fôlego impressionante, uma categoria, um senso de cobertura de tudo, como o Marcel falou, que acho que foi a menção rosa dele aí. E no São Mas eu Paulo não já poderia numa deixar idade avançada, né? avançada, mas eu acho que, né, já vindo de um vice já de campeonato, ele foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, vice-campeão mundial, né, Interclubes, que perdeu para o Manchester United, veio de título na Copa do Mundo, né? Ele foi também participou do grupo de 2002. Então, acho que e fez realmente a diferença ali. O São Paulo sentiu muito, inclusive, quando ele se aposentou, a ausência dele na lateral esquerda ali depois dos títulos aí do 2005, 2006. E com um Aí eu, detalhe, hein, Catão? Com um detalhe, o Júnior, quando ele chegou no Palmeiras, ele veio com a responsabilidade de substituir o Roberto Carlos. Caras. E Então, não quando ele chegou sentiu, no né? Palmeiras, todo mundo já olhou para ele assim, isso aí não vai dar certo, porque, né? E o Verdade, cara verdade. substituiu Foi. no mesmo patamar ali, ó. Sim, não deixou ninguém sentir saudade, não. Gigante, gigante. Então, e a minha menção, eu tenho duas menções honrosas aí, o Serginho, né, que para mim também é um injustiçado no futebol brasileiro aí, mas também nós tivemos uma safra na época dele aí de excelentes laterais esquerdos, mas eu acho que ele jogou muito no São Paulo e depois no Milan, nem se fala, né, na Europa. E eu não poderia deixar aí, né, como aí saudosista, Ronaldo Luiz, né, aquele lateral esquerdo que salvou o São Paulo no Mundial de Clubes, do gol do empate do Barcelona no primeiro jogo, né? Ele salvou um gol em cima da linha. Então não poderia deixar aí de ter uma menção também honrosa ao grande Ronaldo Luiz. legal. Agora os médios defensivos, ou aqui chamamos de volante, né? Bom, não tem como não falar mineiro, né? Tem o Toninho Cerezo, que é um monstro, um gigante também. Poderia falar Falcão, que eu lembro também alguma coisa no final dos anos 80, aí, meio dos anos 80. Eu escalei o São Paulo num 4-3-3, tá? Para Uhum. tentar não ser tão injusto. Então, esse seria meu primeiro volante, o mineiro. Depois, de um lado, o Raí, que também não tem como não estar nessa lista, né? Um dos principais meia e jogadores da história do São Paulo nos anos 90. E para muita polêmica aí, eu acho agora, Danilo, um monstro Ah, do polêmica. Morumbi, entendeu? Ele, para mim, é um jogador fundamental nessa campanha dos anos 2005 aí, principalmente nesse ano da Tríplice Coroa. É um jogador que, para mim, sempre decisivo em jogos grandes, sempre em clássicos decisivo, marcando gols. Nas finais, no jogo da semifinal, onde o São Paulo teve o Grafite machucado, a estreia do Amoroso na Argentina, jogou demais, camisa não pesava nada. O pessoal sempre criticava muitas vezes a velocidade dele, mas ele estava sempre controlando o jogo. Para mim, um excelente jogador.
E uma pena que deixaram, infelizmente, quando ele voltou do Japão, ele ir para o Corinthians, porque ele queria ter voltado para o São Paulo, e enfim. E a Mas polêmica para para mim os não é ouvintes entenderem é que ele depois foi também multicampeão no Corinthians, né? Foi Corinthians campeão. e fez muito gol no São Paulo, Isso. infelizmente, em E jogos aí ele contra. acabou também sendo campeão de Libertadores Mundial pelo Corinthians, então tem Exato. essa divisão. Eu não colocaria na minha lista. Então, e aí eu gostaria também de fazer umas, né, considerações aí que Leonardo, né, que é atacante que começou na lateral esquerda, que também jogou muita bola no São Paulo. O Silas, da época dos Menudos, também acho que não posso deixar de falar do Silas, porque também jogou muita bola, indo até a seleção brasileira de 1990. E também voltando um pouquinho mais nessa geração aí, como eu falei, de Oscar, Dario Pereira, não podia deixar de citar o Pita, né, que eu acho que também jogou muita bola e foi um baita do meio atacante. Hernanes, tem uma menção a ele? O que você acha? Não? Não. Para mim, acho que tem muito, como eu falei, Toninho Cerezo, tem Leonardo. Tem muita gente, né? Eu, assim, né, acho que ele teve sim importância. Assim, né, tem Josué. Tem Josué. A outra menção que eu ia te perguntar era sobre o Kaká. Tá no ataque. Meu Tá 4-3-3, legal. igual o Rivaldo. Tem o Rivaldo, Eu devia ter deixado a expectativa aí, um suspense, mas já entreguei já. Então manda então o nosso ataque então, aí. O Kaká já seria o primeiro pela direita ali. Do outro lado esquerdo, óbvio, Miller, não tem como. E o meu centroavante, Carecone, não tem como, né? Um dos maiores atacantes que eu vi jogar. Acho que Marco Van Basten é outro. Ronaldo Fenômeno, eu poderia dar aí, mas Careca, realmente um jogador que, de cabeça, enfim, tudo que jeito, acho que eu vi o Careca fazer gol. E sem contar ainda a parceria que ele fez com o Maradona no Napoli, que aí eu acho que eles levaram o Napoli para um patamar que, né, ninguém imaginou, acho que na história do Napoli, o Napoli chegar onde chegou. Então eu gostaria de fazer menções honrosas aí também, né? O ataque Amoroso, também? Sim, Amoroso. Ataque, né? Por isso que eu falei, dá para fazer dois times tranquilamente. Luiz Fabiano, né? Acho que não tem como deixar também o Luiz Fabiano. Ambos estariam no meu porque é um pouco mais recente, né? Sim. E também o França, que eu acho que para mim, na minha opinião, jogou mais até que o Luiz Fabiano por ser mais centrado, mais inteligente, inclusive em campo. E o principal de todas, de considerações de tudo que eu acho que é o mais importante aí, que eu peguei também o final da carreira dele, Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro da história do São Paulo. Acho que também esse não poderia ter, pelo menos aqui, né, ter uma menção honrosa o maior artilheiro dele, porque realmente é o maior artilheiro da história do São Paulo. Me dá uma pontinha de tristeza dele ser assumidamente santista, né? De ter uma relação muito grande com o Santos, mas dá para passar? Para mim isso acho que não importa, porque na hora que tinha que meter a bola para dentro, com certeza. Ele guardava, então acho que não tinha muita conversa não. Legal. Eu queria te perguntar sobre Denilson, que até 98 foi considerado o jogador mais caro do mundo, né? Foi vendido na época por 32 milhões de dólares. Ele foi vendido mais caro do que o Ronaldo Fenômeno do Barça para o Inter de Milão. Sim. O Ronaldo foi por 29 milhões de dólares na época e o Denilson depois foi para o Betis por 32 milhões de dólares. E na verdade era para o Denilson ter ido para o Barcelona, né? O Betis atravessou metendo um caminhão de dinheiro aí e levou ele. Então, ele estaria, Rafa, mas como eu falei, o Miller também é outro que não tem como. O Miller participou da campanha do bicampeonato da Libertadores, levando o time também, porque já o time de 94, né, que disputou a final para disputar o tricampeonato, era um time já bem mais fraco em relação aos anos anteriores. E o Miller sempre foi decisivo, sempre. Se você vê a campanha, mesmo os melhores jogos do São Paulo, o Miller já, mesmo considerado em fim de carreira, tendo problemas com o Tele Santana, que inclusive seria, né, óbvio, o meu treinador, com menções honrosas, óbvio, ao Muricy, né, discípulo. Mas não tem como também, não tem como não ser Tele Santana. Eu vivi Tele, né? Então, vi o Tele chegar no Morumbi, no São Paulo, muito ruim, né, onde já houve a polêmica aqui do suposto rebaixamento do Campeonato Paulista. Em 90. Então, assim, então depois ele, né, vai transformando, vai buscando jogadores no interior, vai indicando jogadores, vai formando um grupo e o São Paulo vai encorpando, enfim, e aí realmente chega aonde ninguém imaginava chegar. E tem uma outra menção também ao que a gente chama aqui no Brasil de artilheiro dos gols bonitos, que é Dodô. Eu lembro assim muito
Na minha infância também, Então, o Dodô, não sim. tem um histórico tão longo, né? Mas de títulos, etc. Mas foi um cara que é magistral dentro da área. E além de gols bonitos, Rafa, não sei se você lembra, né? Que também já acho que mais perto aí da sua infância. O Dodô também está entre os artilheiros, maiores artilheiros de uma partida só no Campeonato Brasileiro. Ele marcou 5 gols, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, no Uhum. Mineirão, num jogo no Campeonato Brasileiro. E eu acho que só ele e tem mais um jogador. Eu acho que o recorde pertence ao Edmundo com 6 gols, se Ah, não certo. me falha aqui a memória. Legal. E aí, eu queria lançar uma pergunta rápida aí para vocês. Tem É, uma. Peraí, Rafa, tem manda, um manda. questionamento aqui. O Força. Euler não entra nem em menção honrosa para vocês? Quem? O Euler, O Filho do Vento? tudo Filho bem, do Tô? Vento? Não Não, entra. acho que não. Não? Para nós Não. ele entra. Eu faço uma menção honrosa ao Euler, sim. No O Palmeiras ele foi Euler grande. nos anos. O Euler no São Paulo ele só serviu para correr nas costas do Roberto Carlos naquele confronto da Libertadores em 94 E e só. mais nada. O Euler não jogou nada no São Paulo. Infelizmente, foi uma decepção. Pô, Para E mim, aí, para e mim. tem outras decepções também, ó. O Rivaldo, para mim, foi uma decepção no São Paulo. Eu falei de você, né, eu perguntei para você, Marcial, no Palmeiras, mas no São Paulo, para mim, foi decepção. cara, eu nem É, lembrava de você jogar no São Paulo. pois é. Jogou, passou, passou. E o Lúcio também, defesa central, zagueiro Lúcio. Esse eu, inclusive, tenho uma certa tristeza, porque recentemente, se eu não me engano, foi Libertadores 2015 ou 2016. Ele foi o responsável direto pela eliminação do São Paulo contra o Atlético Mineiro, numa expulsão absurda. E ali ele perdeu todo o crédito Responsável. dele, Foi, né? foi. Mas a minha Eu, pergunta para ti, Marcial, é o seguinte: qual jogador, você pode eleger um ou dois, vai, que assim são absurdamente o contrário, ou seja, que você nunca colocaria numa lista de jogadores que honraram minimamente a camisa palestrina? Cara, um ou dois? Aqueles Bom, que vem à cabeça assim que você realmente tem uma aversão grande. tá. Tem um que cara, eu não lembro nem o nome dele, mas ele é famosíssimo na torcida do Palmeiras pelo lado ruim, Sei. que foi o zagueiro do rebaixamento de 2002. Se eu não me engano, era Henrique ou Augusto, enfim, eu não lembro o nome dele. Eu vou até dar uma futucada aqui rápido para ver se eu descubro, Sei. ou se vocês conseguirem descobrir aí. Cara, medonho, medonho, medonho. Acho que foi um dos piores jogadores que eu vi jogando com a camisa do Palmeiras. Alexandre, não. Alexandre, esse mesmo. Perfeito. O próprio, Alexandre. Esse foi medonho. Espero nunca mais que tenha um Palmeiras, um Alexandre na vida do Palmeiras, né? E esse acho que é o principal, cara. Agora, putz, foi tanto jogador ruim que passou pelo Palmeiras, cara. Mas tanto. Tinha Algum nos mais anos famoso assim que você 80. lembra? Ah, então, o mais famoso é o Alexandre, Esse sem aí, sombra de dos dúvida. adeptos palmeirenses, é o mais. É o mais, é o mais. Ah, teve Max Pardalzinho, teve Darinta. Cara, teve muito cara ruim, meu. Teve muito cara ruim. Muito, muito, muito. Esses que são conhecidos por hoje serem alvos de meme, né? Ah, sim, os grandes perebas. Ah, o Michael Leite. Ih, Tem Michael muitos. Leite acho que é o mais recente aí, que está na memória de todo palmeirense, né? Que só sabia correr e às vezes passava da linha de fundo e está correndo até agora. De vez em quando ele passa na Vila Sumaré aqui correndo. e no Santos ainda jogou alguma coisa, né? Oi? E no Santos ainda jogou alguma coisa. Pois é, ainda foi lá e, enfim, E sempre tem para uns ti, perebas. Renato, agora falando sobre o São Paulo, a mesma pergunta. Olha, Rafa, a maior decepção que eu tenho é como o Marcel falou, né? Acho que se a gente parar aqui, dá para fazer uma lista fácil, mas você me pergunta assim, bate pronto, eu te falo um nome. É até hilário, infelizmente. José Luiz Sierra, Sierra. um chileno que jogava União Espanhola nos anos 90. Jogou, inclusive, o São Paulo enfrentou ele na semifinal de 94. E eu era um meia clássico, assim, lembrava muito, inclusive, o Neto, né, para quem os antigos aí, os adeptos do futebol. Um meia clássico, canhoto, lançava bem a bola, enfiava a bola, né, cobrava bem falta, tal.
chegou no Morumbi com status de estrela, chegou num helicóptero, pousou no meio do campo do Morumbi de helicóptero com uma festa com a torcida e tananã, E nada. nunca jogou. Eu já vi um filme assim. Olha, para mim, e na época, né, você imagina, isso foi em 94, né? Eu estava, enquanto o Marcel estava comentando, eu estava tentando levantar aqui. Na época, o São Paulo contratou ele tinha 26 anos e o São Paulo pagou $1.200.000. Em 1994, isso era dinheiro, ainda Muito mais dinheiro, futebol brasileiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, isso que eu estou falando, ainda fez essa festa aí de helicóptero. E, né, até os adeptos aí também, se tiverem alguma curiosidade, podem colocar, né, no Google aí, no buscador aí da internet, José Luiz Sierra no São Paulo. Vai ver que triste. José Luiz Sierra. Isso. Sim. E eu queria fazer um adendo, né, nessa questão, dar o meu pitaco aí sobre isso, que o São Paulo ele teve por característica muitos jogadores bons estrangeiros, né? Sim. Mais recentemente o próprio Lugano, aí a gente tem Pablo Forlan, a gente tem Dario Pereira, a gente tem uma série de nomes relevantes, né, no São Paulo. E aí o meu destaque do lado negativo é que o São Paulo tentou por muito tempo outros nomes estrangeiros, principalmente nas laterais, que foram assim aberrações do mais alto nível. Então, só para citar alguns aqui, tem o Clemente Rodrigues, lateral argentino, tem o Centurion. O Centurion, eu tenho amigos que são assim, tem a versão grande ao Centurion, que Mas o aí Centurion era atacante, né? já foi um ponta direita, Mas o ruim era aquele do Boca. Você tá na tua lista aí? O Buffarini, não. Buffarini, pelo amor de Deus. E o pior é que no Boca Juniors ele até jogou relativamente bem, né? Mas Buffarini e o Pires, paraguaio. Pires, perfeito. O Neymar entortava todo jogo. O cara saia com a dor nas costas, todo travado. Tanto que o Neymar entortava ele no campo. Jesus. Perfeito. Esses nomes foram bem ruins mesmo. Mas eu tenho a menção para mim vai do Clemente Rodrigues. Tem o Saavedra também. Lembra do Saavedra? São nomes assim ridículos. É absurdo mesmo. Mas outros nomes bons, né? Como a gente já falou aí, o próprio Forlan. Eu gostava muito na época do Aristizábal, lembra do Aristizábal no final da década de 90? Mas assim, nomes horríveis. Reasco, acabei de ver aqui, ó, lateral direito, colombiano. E, enfim, agora temos Juanfran, né, na lateral, o espanhol aí. Muito bem. Que fase. Amigos. E Fernando Diniz como técnico. Como técnico, muito bem. Amigos, é isso, pelo menos então. Tem técnico, né? Pelo menos ainda tem, né? O Marcial lembrou bem no último Ginga aí, bateu palmas para a diretoria que segurou o Diniz. Vamos ver onde que isso dá, né? Até o Leco sair, em dezembro. Perfeito. Tá chegando. Amigos, ficamos por aqui então. Obrigado aí pela participação de vocês. Aos nossos ouvintes, peço novamente que acompanhem os nossos artigos no fairplay.pt. Temos lá muitas novidades falando das atualidades, das polêmicas e da história das equipas do Brasil, do Brasileirão, em competições continentais. Até a próxima. O nosso amigo Rui Mesquita estará certamente de volta e traremos mais informações e mais histórias para vocês sobre o Brasil. Obrigado aos participantes, obrigado aos ouvintes e até a próxima em mais um podcast do Ginga Canarinho.